Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, hoje para falar novamente de futebol, como é o intuito do canal, mas dessa vez para falar de Flamengo também. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil depois de ganhar o jogo na Arena MRV, mas ser eliminado nos pênaltis, perdendo as duas cobranças finais com Samuel Lino e o Alacian. Eu vim falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, dar minha opinião, fazer uma pequena análise bem breve sobre o jogo. E é isso, falar um pouquinho sobre o jogo, da minha opinião. Deixa o like de vocês se vocês gostaram, se inscreva no canal e deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Se inscreve aí para me ajudar também e tamo junto. Então, pessoal, ontem o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro, como vocês sabem, na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e acabou eliminado. Na minha visão, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Felipe Luiz entrou com uma escalação meio diferente ali, um 4-2-4, trazendo de volta o Cebolinha, o Ayrton Lucas, e jogou numa formação um pouco diferente do que a gente esperava. O Ayrton Lucas eu entendi logo de cara que era para brecar um pouco as subidas do Rony, porque o Ayrton Lucas é um jogador de velocidade e deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. O ataque eu não tinha entendido muito bem, mas para surpresa de todo mundo, o Flamengo desempenhou um bom futebol no primeiro tempo. O Cebolinha jogando demais, mesmo voltando de um tempo fora, fez uma boa partida, acabou fazendo um golaço que levou a decisão para as penalidades. E o Flamengo com o Pedro saindo muito da área, o Wallace se movimentando bem, o Plata que fez uma grande partida. E o Flamengo conseguiu ter uma boa desenvoltura no ataque. Eu tenho uma crítica um pouquinho mais pessoal ao Everton Araújo, que não consegue dar muita sequência às jogadas, mas eu não vim falar muito disso hoje. O Jorginho também fez uma grande partida. Vim para falar do Flamengo como um todo. O Flamengo fez uma excelente partida no primeiro tempo. No segundo tempo, com as entradas de Arrascaeta, Saul, com as substituições do Felipe Luiz, que eu não entendi muito bem, o Flamengo acabou caindo um pouco de rendimento, principalmente na parte física. O Flamengo não conseguiu manter o mesmo rendimento da primeira etapa. O Atlético ainda melhorou um pouco. A defesa que estava do Atlético um pouco perdida no primeiro tempo fez um bom segundo tempo, conseguiu equilibrar um pouco as coisas e o Flamengo não conseguiu aproveitar e fazer o segundo gol. No primeiro tempo, o Pedro perdeu um gol, praticamente só ele o goleiro, e no segundo tempo, o Alacian perdeu um gol de cabeça praticamente sozinho também dentro da pequena área. No susto ali, a bola bateu nele e foi para fora. E é isso, aí o jogo foi para as penalidades. Eu tenho uma crítica, pessoal, ao elenco do Flamengo e ao Felipe Luiz pela escalação dos cinco batedores. O Samuel Lino e o Alacian são minhas duas principais críticas. O Samuel Lino, que poderia ter batido o pênalti e ter aberto uma vantagem em cima do Atlético Mineiro, que tinha acabado de perder sua penalidade, é um jogador com um histórico de poucos pênaltis cobrados na carreira. Ele tem 4 pênaltis cobrados na carreira e desses 4 pênaltis ele perdeu 3. Então, na minha visão, o Flamengo não treinou pênalti, não se preparou para esse tipo de lance. O Flamengo acho que entrou com uma cabeça de que a prioridade são as outras competições, como a gente mesmo sabe, mas o Flamengo não se preparou para uma eventual virada, para uma eventual penalidade. O Samuel Lino, como eu ia dizendo, não bate pênalti desde 2022. Como eu disse, tem 4 pênaltis na carreira. E cobrou mal o pênalti, o Everson conseguiu fazer a defesa. E aí, para grande surpresa de todo mundo, o Wallace veio para bater o quinto pênalti. Eu, como flamenguista, e acredito que todos vocês aí que são flamenguistas, até torcedores de outros times, quando viram ele com a bola na mão, petecando a bola na cabeça, já sabiam que ele ia perder. Era uma questão previsível. O menino vinha pressionado pelos jogadores do Atlético, pela torcida do Atlético, pelas polêmicas que teve nos outros jogos, e botaram ele para fechar a cobrança de pênalti. Na minha visão, um erro não só do elenco, como também do Felipe Luiz. Mas pela parte do elenco, faltou um capitão, faltou um jogador experiente para falar: não, ele não vai bater, o garoto tá na pressão, o garoto jovem, eu vou assumir a responsabilidade. Faltou isso. Eu vejo que faltou o Léo Pereira, que é um jogador que pega muitas bolas para bater falta e não bateu o pênalti, não se dispôs a bater o pênalti. O Léo Ortiz, que é um jogador de técnica, não se dispôs a bater o pênalti. O Varela, o Ayrton Lucas, que são jogadores mais experientes, também não entraram para bater o pênalti. Botaram o menino na fogueira e ele bateu e deu no que deu. Além da pressão, ele já estava com a perna pesada. Vocês podiam ver pelo meião que já estava riado. Ele já estava com a perna pesada e acabou isolando o pênalti. E agora está recebendo um monte de críticas que eu particularmente não concordo. Eu acho que a personalidade dele é o grande diferencial dele. É um jogador de técnico, um jogador jovem, um jogador com futuro pela frente. E eu acho que ele tem que saber ter mais cabeça, sim, é importante. Mas eu acredito que ele também tenha que manter a personalidade dele. Tem que continuar sendo ele
que ele já fez gols importantes pelo Flamengo. O gol que o Flamengo deu a vitória sobre o Chelsea, o 3-1 foi dele. Eu acho que ele é um jogador com boa personalidade, tem que manter essa personalidade, porque isso pode ser um personagem importante para o nosso futebol brasileiro. Assim como o flamenguista, que bem se lembra do Gabigol, que estava com a gente até agora, que era um jogador de muita personalidade, de uma personalidade diferente, um jogador único, e fez uma grande história no Flamengo. A gente sabe que no Flamengo jogadores assim dão certo. Então acho que a gente não pode cobrar a personalidade do garoto, que está só começando e ainda tem muito que aprender ainda. E o Felipe Luiz, como eu disse, o Felipe Luiz como líder técnico do time, ele precisava também ter escolhido os 5 batedores. Esses últimos dois, como eu falei, foi um erro do Felipe Luiz, não só na substituição. Agora, daqui para frente, o Flamengo enfrenta o Internacional, daqui uma semana, no dia 13 de agosto, pela Libertadores, e o Flamengo precisa ganhar. O remédio do Flamengo daqui para frente é a vitória. A torcida acho que vai cobrar bastante, não só a vitória, mas também o desempenho. Enfrenta o Mirassol no sábado e o Flamengo tem uma obrigação de desempenhar bem e de se manter bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também foi eliminado, tem um time muito forte e também vai vir brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. E o Flamengo precisa estar focado porque tem um grande elenco e um time muito forte precisa estar desempenhando bem. Mas agora eu vou falar uma crítica sobre o Felipe Luiz, que eu acho que a coletiva dele está sendo um grande problema. O Felipe Luiz tem falas e tem posicionamentos na coletiva que trazem pressão para cima dele. Isso é uma questão para eu acho que o Felipe Luiz tinha que ficar de olho e prestar um pouco mais atenção. Ontem ele falou um pouco sobre deu a entender que os torcedores que estão na rede social não entendem muito de futebol e as críticas são inválidas. E ele só aceita a crítica dos torcedores que estão no estádio. Eu discordo particularmente. Eu não sou um profissional, então acho que sobre mim essa cobrança, essa crítica vale. Mas eu acredito também, acompanho muitos especialistas, muitos profissionais que falam sobre o Flamengo que tem muita capacidade. Teve aquele lance do Pedro também. Ontem ele também usou meio que o resultado como uma muleta para se proteger, mas foi resultadista. Que eu acho que quando tiver uma crítica resultadista mais para frente, ele vai ser o primeiro a criticar. Então acho que essa é a minha crítica pessoal para cima do Felipe Luiz. E como eu falei, eu acho que o remédio para o Flamengo agora é vencer. O Flamengo precisa ganhar o próximo jogo, precisa eliminar o Internacional, que é um grande time. Não vem desempenhando bem, mas é um grande time. O Flamengo precisa eliminar eles, principalmente fazendo um grande jogo no Maracanã, onde vai ser o primeiro jogo da partida, onde vai ser o primeiro jogo das eliminatórias. O Flamengo precisa desempenhar bem e precisa se sair bem nos campeonatos daqui para frente. Eu acho que quarta-feira contra o Internacional, se o Flamengo não fizer uma boa partida, as críticas vão vir muito grandes. O Flamengo não pode ser eliminado na Copa do Brasil se o Felipe Luiz quiser se manter no cargo. Na Copa do Brasil não, desculpa. Na Libertadores, se o Felipe Luiz quiser se manter no cargo. Essa é a minha opinião como torcedor. Como eu digo, não sou um especialista, eu sou mais um torcedor falando sobre futebol, que gosta de falar de futebol e gosta de falar de Flamengo. Então é isso, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam aí embaixo, deixem críticas também nos comentários, elogios, o que vocês quiserem falar para me ajudar a me motivar a continuar gravando pro canal, que vai sair vídeo aqui todo dia. Às vezes vai sair um, às vezes vai sair mais de um, e futuramente eu também tento fazer live pro canal também para estar ajudando o canal a crescer, tá conhecendo mais vocês aí, a gente tá batendo um papo interagindo. Falou? Deixa o like de vocês, deixa o comentário e se inscreve. Valeu, tamo junto.